Olá! Bom, comprometido, hoje estou aqui para mais um Ortopedcast, um bate-papo aí sobre odontologia, ortodontia, enfim. Na segunda-feira, nesse canal aqui, se você está caindo de paraquedas, na segunda-feira a gente está trazendo um artigo comentado, na quarta-feira a gente está trazendo um caso clínico de ortodontia e ortopedia na infância, como eu fiz, enfim, o nome do nosso episódio é Estudo de Caso, como eu faço. E na sexta-feira a gente está continuando agora no YouTube a terceira temporada do Ortopedcast. O Ortopedcast é mais um bate-papo sobre dificuldades que a gente encontra na carreira, que eu já encontrei e que talvez eu gostaria de ter discutido ou entendido ou compreendido, enfim, ou trocado uma ideia 20 anos atrás, assim que eu me formei como dentista, 21 agora. Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia. Eu tenho consultório, tenho clínica particular, então hoje o meu tempo se divide entre a docência e o atendimento clínico. E a docência, além da docência dos cursos presenciais aí voltados para ortodontia e ortopedia na infância, também tem os dois portais, um voltado de cursos online, um voltado para odontopediatria, junto com a minha sócia e irmã Carla. A gente já desenvolveu esse portal, já trabalhou nesse portal há 6 anos, que a gente idealizou a Academia de Odontologia, enfim, e que a gente traz esse portal de cursos aqui para vocês. Aliás, vou fazer um episódio do Ortopedcast pensando aqui sobre cursos online, sobre a dificuldade nesse processo e as facilidades, assim. A gente pegou uma era de ouro, assim, dos cursos online quando a gente começou. Hoje já vejo que o mercado está um pouquinho diferente, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso num podcast mais para frente. Vou convidar a Carla para trazer aqui também a opinião dela. Bom, e o Orthoped Learning, que é um portal de cursos voltado para ortodontia e ortopedia na infância. Aqui em cima está o QR Code para a página dos nossos cursos presenciais, que a gente traz os cursos uma vez por ano, tá? Vai abrir a matrícula em setembro agora, para o ano que vem, para 2026. No primeiro momento, a gente abre uma turma de 4 alunos, tá? A ideia para esse ano era abrir uma turma de 8 alunos, certo? E realmente não é mais que isso, não vai ser mais que isso, é isso aí. Então é uma turma que fecha bem rapidinho. Quem tiver interesse no curso com atendimento clínico, acessa o QR Code, se inscreve lá, reserva a vaga, cadastra o e-mail, é bem facinho. Tipo, ninguém vai ficar te enchendo o saco com e-mail, é mais para receber as informações quando abrir as inscrições para o curso, tá? Que realmente essa turma fecha rapidinho. A princípio, como eu falei para vocês, esse ano a gente abriu uma turma de 4 e depois abrimos uma turma paralela de mais 4, então a gente tem um total de 8 alunos e esse realmente é o nosso limite máximo, tá? Então, bora lá, quem quiser conhecer nosso trabalho, acesse orthopedlearning.com e o academiaodontologia.com.br. Mas vamos lá, o vídeo de hoje, demorei para falar o assunto do vídeo de hoje. O título que eu tinha planejado era 10 dicas para recém-formados, mas assim, eu acho esse título um pouco pretensioso demais, dar dicas, enfim. Vamos falar, por mais que a Samira coloque ali 10 dicas para recém-formados, por causa do algoritmo do YouTube e tal, vamos colocar com 10 reflexões importantes para o recém-formado, certo? Eu coloquei aqui, ó, no meu roteirinho, 10 pontos. Parei para pensar, tá, gente? Fiquei um tempinho pensando, refletindo em quais seriam esses pontos para trazer aqui para vocês. E espero que vocês reflitam comigo. Isso é baseado na minha história. Claro que cada um vai ter a sua história, a sua trajetória e vai ter pontos a refletir. Mas vamos lá. O primeiro deles é sobre algo bem importante. Determine o caminho da sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me formei, eu estava muito perdida, não sabia exatamente. Eu sabia que eu queria ter um consultório, que eu ia atender, ou isso ou aquilo, sabia que eu ia fazer especialização, mas o meu planejamento a médio e longo prazo era muito raso. Trabalhei um pouco na prefeitura, um ano e meio. Era tudo muito raso, muito meio que por sonho, por instinto,
sem um planejamento específico. Não que você deve se ater àquele planejamento ou que você nunca deva mudar. Mas no primeiro ponto, entenda, eu vou trabalhar por porcentagem ou o meu objetivo, no primeiro momento, é consultório próprio. Se for consultório próprio, planeje isso com cuidado, baseado assim, para onde que eu vou? Vou para o interior ou vou ficar na capital? Não, assim, ok, vou ficar em Floripa porque eu gosto de Floripa. O mercado, gente, está saturado. No último podcast, eu conversei com vocês sobre isso na semana passada, tem muita gente boa no mercado, falando como, pelo menos Florianópolis, que é um centro de formação de dentistas, tem muito profissional bom no mercado, não ignorem isso. Tem os ruins? Tem, mas tem muito bom também. E o mercado vai dividir de acordo com a proximidade, de acordo com o poder aquisitivo daquele público. Então, o mercado está cada vez mais dividido, a gente tem que pensar sobre isso. Então, quando você for planejar montar um consultório, tem que planejar, ok, como que eu vou dividir esse custo? Ou otimizar esse custo? Hoje de manhã, a gente estava na atualização e eu apresentei uma professora que estava dando aula para gente, para as meninas lá, sobre ortopedia funcional, estava dando as bases da ortopedia funcional no curso presencial, e no intervalinho a gente discutiu exatamente isso, eu estava discutindo isso, a dificuldade que é montar um consultório e colocar outros profissionais para trabalhar por porcentagem, como se a gente fosse dar conta de gerir toda essa demanda de paciente para todo mundo, a fim de otimizar realmente o seu custo. Então, o que eu sugiro no primeiro momento? Divida o custo com alguém. Traga um parceiro nessa jornada. Mesmo que daqui a 10 anos o seu objetivo seja separar essa sociedade. Né? Então, pense, se for para fazer sociedade, pense em como fazer. Ou pense, não, vou começar, então vou alugar um consultório, menos períodos, vou sentir a dificuldade, vou fazer rodar o meu público, ou vou trabalhar por porcentagem. Por quanto tempo? 5 anos? O início de carreira não é fácil, não é abrir a porta do consultório numa sala térrea e tá chegando cheio de paciente. Não, hoje em dia não é mais assim. Então, você precisa pensar no ponto, no público que está em volta daquele ponto, na renda per capita daquela população, no tamanho daquela população, no tipo de público que você vai atender, é criança, é adulto, enfim, como você vai fazer, se você vai atender convênio ou não, mas não deixar isso entrar de forma orgânica, assim, aos poucos. Pensar um pouquinho sobre isso, tá? E pondere se realmente vale a pena você entrar com um consultório próprio, ou se não vale a pena iniciar por um período de 3, 4 ou 5 anos, até para você ter expertise, experiência clínica e tudo mais, por porcentagem, tá? Tem que entender que quando a gente se forma, a gente ainda é um profissional cru. A gente tem uma linha do tempo aí que a gente precisa treinar a nossa habilidade técnica. E isso vai exigir também dedicação. E dedicação também está associado a tempo. Então, você vai precisar de tempo para estudar, de tempo para fazer curso, de tempo para pensar no seu negócio. Então, de qualquer forma, não consuma todos os seus períodos e todo o seu tempo no atendimento clínico nesse primeiro momento. Você precisa de ter mão, então precisa realmente trabalhar, mas precisa se alinhar com os outros pilares associados a esse negócio, tá? Então, o primeiro ponto é defina o caminho da sua carreira. Eu vou trabalhar de porcentagem, sim, mas por quanto tempo, tá? Quando eu dava aula na especialização de ortodontia, tinha alguns alunos que iam direto, começaram a trabalhar direto em clínicas populares. E um deles, porque eu preciso, tal, preciso trabalhar, preciso fazer rodar. Tá? A gente discutia muito sobre isso. Eu sempre falei para ele, quando chegar, determina um time que tu vai fazer isso. Eu entendo que tu precisa trabalhar em clínica particular, popular, entendo que tu precisa desse retorno, mas se tu não determinares um tempo e não começar a traçar o teu caminho paralelo de uma outra forma, tu nunca vai conseguir se desvincular dessa remuneração. Isso vai te deixar cansado ao longo do tempo, isso vai te deixar insatisfeito com a profissão ao longo do tempo e te deixar escravo dela de certa forma. E, dito e feito, é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Então, toma cuidado com esse caminho, não deixa ele ir te empurrando, defina ele, né, e corra atrás. Segundo ponto, se associe com alguém de experiência. Isso eu não digo nem de sócio de sociedade, né, mas nesse início de carreira, separe uns períodos, ou um período, tanto para você, vou fazer um curso, ou não tenho condições de fazer um curso, eu vou procurar um mentor, ou um professor, alguém que eu sei que a questão de estágio, no Brasil, ela
precisa ser regularizada, né? Não é o objetivo de lavar material para ninguém, não, não é isso. Mas nem que seja para ficar do lado de alguém e absorva essa experiência, essa expertise. Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Nem que seja para não ganhar nada. Eu fiz estágio sem ganhar nada, mas cada um vai ter a sua, né? Não que deve escravizar um profissional, não é isso. Mas não concordo com isso, né? Não é colocar alguém para trabalhar e para ti e colocar alguém para trabalhar para não ganhar nada, um funcionário barato, não é isso. O objetivo do estágio quando você está como estagiário, é realmente alguém que tenha condições de transmitir alguma coisa, e não só em experiência profissional, mas sim como, para prestar atenção, como que ele faz com a equipe, como que ele faz para rodar a clínica, né? Então, ter um mentor, eu acho que é fundamental, trocar ideia, para onde que eu vou, como que vou, o que mais que eu coloquei aqui? Determine o seu prazo para isso também. Eu vou trabalhar com mentor, eu vou ficar trabalhando 1 ou 2 períodos no consultório dessa pessoa por quanto tempo? Eu vou trabalhar 3 anos ou 4 anos. De maneira geral, eu percebo que após 10 anos a gente já tem uma maturidade profissional estabelecida. Tem gente que fala que é 5, eu acho que 5 é pouco. Talvez porque eu tenha ficado muito tempo envolvida na minha especialização. Eu fiz atualização, fiz estágio na UFSC, depois eu fiz atualização em ortodontia, foi mais 1 ano, depois eu entrei na especialização, foi 2 anos e meio, então 5 anos de carreira era muito pouco tempo ainda, como profissional, tá? Talvez eu tenha demorado demais nesse processo de estudo, às vezes eu precisa também ir para o mercado, mas depois ainda teve mestrado na sequência, então, mas estabeleça assim como entre 5 e 10 anos, uma boa maturidade profissional, eu digo que perto de 10, tá? Terceiro ponto, pense na sua rede de apoio profissional. O que eu quero dizer isso? Esse networking que se fala e tal, eu não gosto muito disso, vou dizer a real. Eu não gosto muito de fazer networking, no sentido de, vou lá encontrar as pessoas. Isso é muito do perfil de cada um. Mas, de alguma forma, a gente precisa se relacionar bem com o meio. No sentido de... Claro que isso é muito característica, eu entendo personalidade, mas esse também é um pilar importante. E às vezes é o fato de ir aos eventos, trocar ideia com pessoas, esse é o objetivo, né? Não tanto de, vou conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa isso ou aquilo. Não, essa falsidade, assim, para mim não funciona. Eu já fico irritada quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas se aproxime do meio, entender para onde que está indo, o que que eles estão fazendo, o que que está acontecendo, trocar ideia. Então, esse networking de trocar ideia, ter essa rede de apoio é importante. Às vezes, gente, não é nem tanto um profissional mais gabaritado que a gente, às vezes são os nossos colegas de especialização ou de graduação, né? A gente aqui, por exemplo, tem um grupo de estudos e é muito legal ver essa troca de profissionais que às vezes já estão há 10, 15 anos no mercado, com quem está se formando, entender quais são as dificuldades, né? Às vezes, comprei produto tal no lugar tal. Mantenha isso ativo e constante, tá? Mesmo que seja fazer parte de um grupo de estudos, que tem vários por aí hoje em dia. Quarto ponto, mais importante, tenha paciência e se mantenha no caminho. Aqui eu acho fundamental a gente volta e meia reforçar aquele nosso objetivo. Você pode mudar o caminho. Eu estimei que eu iria trabalhar de porcentagem, mas não está dando, não está dando, não está dando. Chega um ponto que a gente tem essa sensação de que não está dando, mas tem que passar dali para dar certo, né? Então, tente pensar um pouquinho como isso vai se estruturar. Quanto mais alto, quando a gente está falando de consultório particular, quanto mais alto o ticket médio, mais difícil é a gente passar por esse caminho de maturação, porque o teu investimento também é maior, você precisa avaliar o retorno desse investimento. Então, reforce sempre aquele seu plano inicial, se ele é coerente ou não, se é o momento de mudar de estratégia consciente ou não, né? Mas procure ter paciência e persistência. Quinto ponto, aprimore a sua forma de comunicação. Isso pode parecer clichê, mas é importante, tá? Às vezes, fazer um curso de... oratória,
algo do tipo, ou se expor mais na forma de se comunicar, na forma... Minha geração, por exemplo, tinha muita dificuldade de falar em rede social, Instagram. Às vezes é questão de tentar ir se adaptando e lapidando isso, mas é preciso aprimorar a forma de comunicação. Ela precisa ser clara e objetiva. Um tempo atrás, eu ainda falei isso essa semana passada, no curso de atualização. Um tempo atrás eu achei que a consulta inicial deveria ser uma consulta inicial densa, estruturada e tal. Hoje eu já vejo que quando a gente se comunica bem, ela passa a ser muito mais objetiva e pontual, direto ao ponto. Não que você não vá mostrar o escaneamento e tal, fazer tudo que tem que fazer, mas ela tem que ser objetiva. E até nessa objetividade, para a gente não ser muito prolixo, a gente tem que trabalhar. Eu ainda luto com essa situação. Às vezes eu entendo que eu sou muito arrastada, repito muito, para que as minhas alunas falam que o meu método de ensino é por repetição. E eu tenho que me policiar em relação a isso, porque essa repetição, quando eu estudo, quando eu faço algum treinamento, eu tenho o hábito de fazer essa repetição para mim mesma, mas às vezes o outro não está propenso a receber, enche o saco. Então, enfim, busque conscientizar e aprimorar essa sua forma de comunicação, tá? Sexto ponto, estabeleça suas metas, baseado em plano de ação. Por exemplo, antigamente, quando eu me formei, eu tinha um valor assim em mente, eu quero ganhar X. Já cheguei nesse X alguma vez, mas eu nunca parei para traçar uma meta em como que eu iria chegar nesse X. O profissional da saúde, de maneira geral, ele é muito pouco voltado para o mercado, em termos de fazer conta. Qual é a expectativa, qual o retorno desse investimento? E uma coisa também importante, quando às vezes eu vejo, nunca fiz curso de gestão, acho que tem alguns pontos, uns pilares importantes quando a gente está falando de gestão de clínica e consultório, que a gente tem que controlar, que são os custos mais significativos, contabilidade, a gente tem que determinar, entender para onde que vai, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas tenha metas ajustadas, assim, definidas para aquilo que você quer. Qual o retorno que eu vou ter desse investimento? Ok, eu vou comprar um scanner. Ok, eu vou comprar um scanner, como que esse dinheiro vai voltar? Né? E palpável, assim, não assim, vou comprar um scanner, consigo, não uma conta rasa, consigo tirar esses 100 mil, hoje o scanner está mais barato, mas consigo tirar esses 100 mil em X tempo, se eu tiver X pacientes por semana. Será que isso é viável na sua realidade de hoje? Como que você vai captar? Né? Então, pense um pouquinho mais na estratégia e no retorno de uma forma mais redondinha, assim, não muito, vou comprar o scanner, isso vai me trazer mais pacientes, né? Eu ainda coloquei aqui, claro que a gente vai ter reviravoltas, tentei isso e não deu certo. Isso vai acontecer várias vezes, né? Tentei isso e não deu certo, mas eu pelo menos preciso ter um retorno desse valor. E voltando ao assunto que eu estava pontuando antes, que eu perdi meu raciocínio, às vezes a gente está muito preocupado em, eu vou, no caso da odontologia, eu vou fazer manutenção. Qual é o custo da minha manutenção? O custo da minha manutenção é a minha hora clínica, ok, eu preciso saber. Mas é a borrachinha, o algodão, esquece esses custos que são pouco significativos. Concentre-se nos custos maiores. Quando a gente está falando de um valor de serviço, o valor do serviço, ele é muito mais significativo do que o custo operacional em si, do custo fixo de insumos de pequena magnitude. Entendeu o que eu quero te dizer? Então, claro, se você vai fazer um alinhador, você tem um custo mais significativo. Se você vai montar um aparelho de safira da médica, você tem um custo mais significativo. Isso precisa entrar. A partir do momento, quanto que ele vai pagar, qual é o imposto? Esse custo precisa ter. Mas essas metas, a médio, longo prazo, eu digo no sentido de o que você vai aprimorar, procure pensar a longo prazo como que isso vai ser diluído no seu custo fixo, tá? Sétimo ponto, isso é importante também, capacidade de liderança. Isso pode parecer meio personalidade, claro que tem gente que é mais apto a ser líder, outros menos, né? Mas quando a gente está fazendo a gestão de alguma empresa, ou mesmo do seu consultório, ou da sua própria carreira, de alguma forma você precisa aprimorar essas habilidades de liderança.
Algo é personalidade, como eu falei, às vezes genético, às vezes um meio, modo de vida, enfim, tudo isso, né, a gente já sabe que a pessoa carrega com ela, mas parte dessas habilidades, elas podem ser lapidadas, e a gente precisa se impor, definir, não ficar muito, será que vou, será que não vou, será que vou, será que não vou, e agora José, e agora José. Não. Às vezes a gente precisa, opa, é por aqui que eu vou, e vou abraçar e vamos seguir em frente. Então precisa ter a capacidade de seguir em frente, de liderar e dizer, não, é assim que nós vamos fazer. Não de uma forma impositiva, quando a gente está falando com um funcionário, estou dizendo que a gente pode receber né, a crítica, entender, trazer esse feedback, só cada vez, essa é uma capacidade que eu tive que adquirir ao longo do tempo, eu sempre tive essa capacidade essa característica de liderança, mas assim, não, é assim que vou fazer, é assim, tá certo, só que se a gente bate muito a cabeça, hoje eu escuto muito mais o outro, porque tento olhar um pouquinho mais aberto, isso é super importante, quebrei a cabeça para aprender isso, tá, gente? A capacidade de olhar para aquilo que o outro está dizendo, principalmente se ele fala alguma coisa diferente de mim, totalmente diferente. Cara, ou o cara tá viajando total, ou tem algo ali que faz muito sentido, de maneira geral, tem algo ali que faz muito sentido. Normalmente os extremos são com visões muito fechadas, e isso, de maneira geral, limita o nosso crescimento. Então, escute o seu funcionário, entenda como fazer, como agregar, mas também, não, defina o seu rumo. A gente tem funcionário na Academia de Odontologia que já teve alguns, né? A gente já teve uma equipe um pouco maior, a gente está com uma equipe um pouco menor, mas tem funcionários que vêm expondo ideias. Ok, a gente pode ouvir e absorver, mas chega uma hora que eu preciso dizer, gente, ponto, acabou. É por aqui que a gente está indo. Senão dispersa demais, a gente só fica na filosofia e na ideia. Então, aprenda a definir esse rumo e lapide a sua capacidade de liderança. De alguma forma, isso é importante. 8º ponto. Você vai ter um negócio, né? Se você não trabalhava o dia inteiro por porcentagem, e é preciso ter um pouquinho de conhecimento contábil, fiscal e financeiro. Como você vai organizar suas finanças pessoais? Isso é outra coisa. Mas procure entender, parte desse financeiro, por exemplo, da sua receita, ela vai ser voltada para reinvestimento no próprio negócio. E, de certa forma, o pilar mais forte do próprio negócio é você mesmo, se você for um profissional da saúde. Então, você vai ter que direcionar esse valor para cursos, para estar em lugares com pessoas. Isso, às vezes, a gente não faz. A gente acaba retirando todo o prolabore, né? E consumindo no nosso dia a dia. E daí, daqui a pouco, tem um congresso. Não dá, cara, agora não dá, não tem dinheiro. Ano que vem, putz, não dá, não tem dinheiro. E aí você vai, ao longo do tempo, deixando de investir no seu ativo mais importante, que é você mesmo. Então, não deixe de pensar em todas essas vertentes do seu próprio negócio, né? Assim como, então, tanto financeiramente, tente organizar essas finanças, o 13º funcionário que você vai ter que pagar, tudo isso que você vai ter que se reestruturar, senão chega lá em dezembro, janeiro, você se aperta, IPTU, enfim, depende aí de como é o seu formato de trabalho. Mas um outro ponto importante é também a contabilidade. Qual a forma que eu tenho de... Chega um ponto, por exemplo, aqui a gente já pagou 18% de imposto, se eu não me engano, agora a gente está pagando 9 para 10. Isso por uma questão de mudança de visão da sociedade, como é que a gente vai fazer, né? Tudo legalmente, mas a forma como você vê o seu negócio, como você faz essa gestão, gera um impacto muito importante na sua receita. Então, procure se aproximar desde o começo desses resultados, desses números. Claro que no começo a gente acaba fazendo carnê-leão, algo do tipo, mas quem começa a evoluir um pouquinho mais, já precisa precisar de um contador e de algo um pouquinho mais estruturado, tá? 9º pilar, desenvolva um plano de marketing. Ai, que saco esse negócio de marketing. Eu acho um saco esse negócio de marketing, mas ele é importante. E marketing, eu tô falando num contexto geral, não tô falando aqui de Instagram. Vou ficar aqui fazendo dancinha pro TikTok, porque agora é TikTok, aí vai todo mundo TikTok. Agora é Instagram, agora é YouTube. Estabeleça um posicionamento no sentido de
vou configurar o Google Meu Negócio, ou vou fazer um blog, se for o caso. Nesse início de carreira, você tem tempo para trabalhar isso. Nessa temporada do Ortopedcast, a gente vai fazer um tema que é sobre blog, tá? Vou conversar um pouquinho sobre isso. Como o blog foi importante e ainda é, nos dias de hoje, fundamental para a academia de odontologia e como ela pode ser fundamental principalmente para o seu negócio. A gente teve várias dificuldades, mas chega um ponto que ele passa a funcionar como uma ferramenta de busca. Então, hoje em dia, com o IA, a gente consegue estruturar isso. Vou fazer uma rede social, vou fazer ela voltada para isso, ou com essa cara. Eu não tenho rede social profissional da minha clínica, a gente não tem, porque a gente não tem esse perfil. Então, a gente optou por, olha, ok, a gente tem um referencial, um volume importante, né, de pacientes que chegam, indicações já são 21 anos de clínica, 16 anos que a gente está junto, nós somos em 3 sócios. Então, isso, claro que facilita um pouco as coisas, né? Agora, quando a gente está no início de carreira, isso é muito mais difícil. Então, estabeleça esse ponto de marketing, pelo menos, esse plano de marketing, pelo menos estruturando as coisas mais básicas, como o Google Meu Negócio, um sitezinho com uma carinha lá estruturada, organizadinha, pelo menos para ter algo, né? Enfim, isso aí é fundamental, acho que vocês sabem melhor do que eu. 10º ponto que eu coloquei aqui, e não menos importante, né? Troque ideias. Participe de grupos de estudos, como eu falei. Não estou falando de grupos de WhatsApp, estou falando de meios que você possa realmente se conectar e trocar ideias com colegas. Isso é fundamental. O que é importante a gente entender? Coloquei aqui ainda para vocês, que eu tinha traçado alguns pontos na carreira, né? Eu acho que a partir de 20 anos de carreira, que é o que eu tenho hoje, é onde a gente está na fase de maior crescimento profissional, pelo menos eu me sinto assim. A habilidade técnica está muito mais madura, apesar de a gente estar sempre aprendendo. Financeiramente, você atinge um patamar importante, então você tem 20 anos buscando aí, né? Para chegar até onde eu vou crescer. Normalmente, eu acredito que eu vou crescer mais ou menos até aqui. Um pouco mais, um pouco menos, em outros negócios, em outros desdobramentos, mas no atendimento clínico, 20 anos a gente começa a atingir uma maturação profissional. Então a gente vê isso ao longo da vida, né? Você vê os seus colegas da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, enfim. Tem um caminho de maturação. Então, tu vê naquela carreira ali, 20 anos de prática clínica, você já tem filho, você já construiu alguma coisa, você já conseguiu pensar, já conseguiu trilhar algum caminho, né? E coloquei aqui um ponto importante. Pensando nessa jornada, pense também na sua aposentadoria. Você vai trabalhar, se 20 anos você vai chegar numa maturação profissional, com 30 anos, então, me formei com 24, com 30 anos estou com 54. Vamos colocar 40 anos de carreira, eu estou com 64. Né? Com 40 anos de carreira eu estou com 64. A partir dali, como que eu vou rentabilizar tudo isso que eu construí? Né? Então, se eu não pensar isso lá atrás, eu estou pensando aí público normal, que não tem herança, né? Que a gente não tem que construir isso sozinho, você tem que começar lá no começo. Eu não estou falando só de uma aposentadoria privada. Já tive, já desfiz, já investi esse dinheiro em outras questões, mas pense em como que você vai ter algo que também vai contribuir para esse seu sustento ao longo do tempo. Depois de 40 anos, você vai diminuir o seu ritmo. Né, na maternidade, quem for mulher, vai diminuir o seu ritmo. E assim por diante. Como você vai ter um negócio? Vou investir no imóvel, busque, se aproxime de pessoas que tenham essa perspectiva. Para onde que elas estão indo? Como que elas estão investindo? Comece cedo. Mesmo que seja um pouquinho, tá? Para que lá na frente você possa retirar esses frutos. Colher esses frutos, né? Eu estava falando com meu marido ontem sobre isso. A gente, de uma forma irracional, a gente não parou para pensar sobre isso, mas desde que a gente casou, a gente foi trabalhando, investir nisso, naquilo que a gente conseguia. Então, parte da nossa renda era meio que voltada para isso, mesmo que às vezes a gente se apertasse financeiramente.
mas a gente tinha que pagar aquilo, a gente estava comprometido com aquela situação, a gente nunca ficou sem nada. Hoje, esses frutos nos geram receitas que são fundamentais para manter o nosso custo de vida hoje. Talvez o meu custo de vida esteja alto, talvez sim, mas ao longo do tempo eu fui construindo essas receitas. Então pense nisso, né? Para que você possa também, às vezes aos 40, como eu estou, ou mesmo aos 50, usufruir desse benefício. Eu estou pensando em usufruir isso daqui a 20 anos, né? Ainda aos 60, mas eu preciso ter começado lá atrás, senão vai ser muito difícil, né? Opa, agora eu tô com 40, meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Eu já gastei todo o dinheiro que eu ganhei desses 20 anos. Então é isso, gente. O que eu queria trocar ideia com vocês era sobre esses pontos, para que vocês possam refletir e ver se faz sentido ou não, já no início da sua carreira, e não depois de 20 anos, como eu tô tendo consciência disso só agora, né? Se alguém tivesse trocado uma ideia comigo lá atrás, se eu tivesse tido um tutor que pudesse trocar uma ideia nesse sentido comigo, eu tive mentores, mas voltados muito para habilidade técnica, e só isso não forma o indivíduo profissional como um todo. Forma só habilidade técnica, e hoje não é só esse o pilar que vai fazer diferença no sucesso ao longo da vida. O sucesso, ele é definido por uma série de fatores. Então você precisa ter consciência disso, da onde você quer chegar e organizar esse caminho a médio e longo prazo. Pensem, reflitam, logo no comecinho. Isso é importante. Um grande beijo e vejo vocês na semana que vem. Também falando, a semana que vem, segunda, entra o artigo comentado, quarta, caso clínico, e sexta, mais um episódio do Ortopedcast. Um grande beijo, curtam aí o vídeo quem gostou, isso é importante para a gente poder trabalhar esse algoritmo do YouTube. A nossa ideia com o YouTube é realmente também divulgar o nosso trabalho nos cursos presenciais e poder impactar mais pessoas, né? Então a gente está com essa proposta do YouTube para realmente... É uma forma de comunicação que eu gosto, me identifico, então realmente fazer sentido para mim, adoro estar aqui, e que possa fazer sentido também para vocês. Beijos, fui.